Oi, sejam bem-vindos e bem-vindas à Vida Após a Burnout. Eu sou a Carol Milters, falo e escrevo sobre a minha história com a síndrome de burnout, sobre o workaholismo, sobre a escrita como forma de terapia, e eu compartilho o que o esgotamento vem me ensinando sobre mim mesma, sobre a nossa relação com o trabalho e sobre a sociedade onde a gente vive. Essa reflexão semanal acontece ao 12:30 do Brasil e às 5:30 da Holanda, aqui no instagram.com/carolmilters, e aí depois a gravação vai para o youtube.com/carolmilters, numa outra câmera horizontal que eu tô testando hoje, e depois ele vai como áudio e como podcast no Spotify, então tu pode consumir da forma que for mais legal para ti. Deixa eu ajustar o brilho da tela aqui que deu uma coisadinha assim, vamos ver. Essa brasileirinha holandesa tá linda e faceira demais da conta. Estamos aí. Entrem aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. O nosso tema de hoje é o além do cansaço, né? Na semana passada a gente falou sobre a sociedade do cansaço. Me avisem se vocês estão me enxergando direitinho, porque eu acho que é a coisa do brilho da tela, porque tá pegando sol, então tá bem escuro a minha tela. Mas eu acho que a câmera tá funcionando, eu acho que é só a minha tela. Mas se puderem me dar o feedback, se vocês estão me enxergando igual ou se mudou alguma coisa, fico feliz. Maninha, perdeu legião, mas depois tu escuta lá na gravação. Bem-vinda. Tá dando uns reflexos aqui no escritório, pode ser que a minha gata me ataque daqui a pouco, mas tá tudo bem. Eu ontem postei eu repostei um texto falando sobre o meu trauma de trabalho e falando que me dava muito medo falar disso, porque além de ser difícil, também parece que existe uma coisa muito velada de que a gente não pode falar sobre essas coisas. E como acho que alguns de vocês que já me acompanham há um tempo já sabem, assim, justamente são essas coisas que eu acho que é importante que a gente fale, né? Que a gente fale com consciência, não é falar assim, ela é louca, mas que é importante que a gente fale, porque se é através da palavra, é através do diálogo que a gente consegue chegar em algum lugar. Fazendo de conta que não existe, não adianta nada. Então, o meu objetivo hoje, eu tenho 2 objetivos com essa nossa reflexão de hoje para falar sobre trauma. O primeiro objetivo que eu tenho é mostrar para você que tá assistindo ao vivo, tá assistindo a gravação, escutando, que o trauma não é uma coisa da tua cabeça, literalmente, e tu já vai entender. E aí eu quero dizer que não é da tua cabeça, que não é invenção tua, não é fraqueza, e que não é da tua cabeça porque ele não fica aqui. Ele tá até o dedão do pé, que nem eu fiz o exercício de respiração no começo. Ele se espalha pelo corpo inteiro, e é importante que a gente se dê conta disso, porque não adianta a gente tentar resolver uma ferida, colocar um gesso numa ferida que é um corte. A gente tem que adequar a terapia ao ferimento e à questão que precisa ser tratada. Então, essa é a primeira coisa, meu primeiro objetivo hoje é te mostrar que o trauma não é coisa da tua cabeça. Eu vou explicar um pouco sobre o que é o trauma, quais são os sintomas, se daqui a pouco é algo que tu pode estar experienciando ou já ter experienciado, o que fazer se isso é uma coisa que está passando pela tua vida agora ou de alguém que tu conhece. E o meu segundo objetivo é mostrar que existem formas de tratar e de superar esse trauma. Tem gente pesquisando há décadas sobre trauma emocional, né? Não trauma físico de quebrar osso, mas trauma emocional, considerando os sintomas, abordagens terapêuticas. Tem gente no mundo todo estudando isso, de várias disciplinas diferentes, e já existem métodos que têm comprovação de que funcionam sim. Vou falar de alguns hoje. E o Bessel van der Kolk, sempre acho que tá errado o nome dele, mas eu acho que é isso, ele é um psiquiatra holandês, e ele escreveu um livro que chama O Corpo... The Body Keeps the Score, não sei se tem tradução. Ele escreveu The Body Keeps the Score, que é um livro bem grande, que ele faz um compêndio de todas as pesquisas recentes que ele tem. Ele trabalhou lá no comecinho, quando eles começaram a trabalhar com trauma e com tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, que é o que acontece quando tu tem uma vivência traumática e tu não trata ela. Tu pode acabar desenvolvendo estresse pós-traumático, isso ser um transtorno que atrapalha a tua vida e atrapalha a tua convivência com as pessoas. Ele foi uma das primeiras pessoas a fazer isso para os soldados que vinham do Vietnã e que não conseguiam voltar para a vida. Eles tinham flashbacks, eles tinham medo, eles acabavam indo pro álcool, eles se distanciavam da família, o índice do suicídio era altíssimo, porque eles viveram coisas lá que eram muito terríveis. Eles fizeram coisas terríveis, eles vivenciaram coisas terríveis, e quando eles voltaram para casa,
é como se eles não tivessem voltado pro mundo. E aí eles desenvolveram essa unidade de tratamento de trauma para os veteranos, e a partir disso começou a se estudar já 40, 50 anos atrás, e hoje já tem bastante coisa sobre isso. Então eu vou compartilhar um pouco do que eu já aprendi a respeito e como é que foi a minha trajetória desde que eu descobri que eu era uma pessoa que tinha me traumatizado. E que hoje eu tô bem ok. Lívia, bem-vinda, tá dando pra ver perfeito a imagem, muito bom, obrigada. Deixa eu conferir aqui se o áudio está indo bem também, tá tudo funcionando bonitaço, muito bom. Eu tomo água de pint, porque o meu remédio pra ansiedade, um dos sintomas, um dos efeitos colaterais é a boca seca, e aí eu preciso tomar 5 garrafas de água por dia. Então vamos pelo começo. O que é um trauma? Um trauma emocional, psicológico, ele é uma experiência... Minha gata chama minha atenção, vocês desculpem. Um trauma é uma experiência que tu passou e que tu não estava preparado para aquilo. Tem esse primeiro conceito de que é algo que tu não estava preparado emocionalmente para passar por aquilo. E tem um outro conceito que é, quando acontece, a tua visão de mundo muda. Então, se tem algum fato na tua vida que tu pensa assim, só que não pro positivo, né, obviamente, que tu pensa assim, depois que aquilo aconteceu, eu nunca mais fui o mesmo, no sentido de que eu nunca mais consegui me relacionar com as pessoas da mesma forma, eu nunca mais consegui trabalhar da mesma forma, eu nunca mais consegui me locomover da mesma forma, pode ser que tu tenha algum nível de trauma que precisa ser tratado. E aí as pessoas que vão tratar trauma, a gente já vai chegar lá. Mas a estimativa... num dos materiais da NHS, que é tipo o SUS da Inglaterra, a estimativa deles é que no mundo ocidental, mais ou menos metade das pessoas vivenciam alguma experiência traumática. Que seja desde uma experiência de quase morte por doença, por acidente, alguma violência, algum abuso. E o trauma, ele tem essa sensação de ameaça à vida. Por muito tempo eu achava que trauma era só, assim, a pessoa que é traumatizada é a pessoa que quase morreu, a pessoa que foi assaltada, a pessoa que, sei lá, pegou fogo na casa, que passou por uma guerra. Eu sempre olhava como sendo uma coisa muito distante de mim. Mas, na verdade, o risco à vida, ele não é necessariamente algo que, assim, precisa estar ali. O risco o que causa o trauma é a percepção de risco à vida. E aí, nas lives que eu já falei sobre estresse, sobre o ciclo do estresse, eu explico que a gente tem a nossa amígdala, que é um dos centros que coordena as nossas emoções, o nosso medo, a nossa ansiedade. E a amígdala é um órgão muito primitivo, ela é uma parte muito primitiva do nosso sistema nervoso. Ela não sabe o que é live de Instagram, ela não sabe o que é e-mail, ela não sabe o que é chefe, ela não sabe o que é... Ela sabe o que é dormir, comer, sobreviver e reproduzir, só sabe isso. Então, quando a gente recebe algum nível de abuso, de ofensa muito grave, que nos dá um senso de que uma parte nossa está sendo altamente ameaçada, que a nossa identidade está sendo ameaçada, a nossa capacidade está sendo ameaçada, a nossa empregabilidade está sendo ameaçada, a nossa amígdala pode, porventura, interpretar aquilo como uma ameaça real à vida. Porque ela não sabe o que é trabalho, né? Então, a Cris está dizendo aqui, todos os acometidos com burnout sofreram algum tipo de trauma. E existe uma relação muito grande entre transtorno de estresse pós-traumático e burnout, porque o que é o estresse pós-traumático? É um estresse elevado que continua, e ele perdura, ele é crônico. E o burnout nada mais é do que esse estresse crônico. E ele acaba sendo potencializado por esse trauma. Então, a gente tem o estresse do trabalho, mas o que normalmente vai fazer a pessoa realmente desabar e burnoutar é que vai ter alguma situação que ela vai passar, algum conflito, algum desentendimento, alguma decepção muito grande que essa pessoa vai ter. Pra essa pessoa eu me coloco também, porque eu também passei por isso. E que aí todo aquele estresse ele vai ficar ainda mais potencializado. E se a gente não faz nada, ele vai ficar na cabeça, no coração e no corpo. Então, é muito importante que a gente entenda isso para que, primeiro, a gente saiba que não é invenção nossa, que é algo que realmente aconteceu, que realmente foi difícil e que também existem formas da gente não precisar sofrer, que a gente consegue superar. Eu acho que essa é a maior mensagem que eu tenho
para deixar aqui é que a gente consegue superar. Eu tinha certeza que eu ia me aposentar aos 30. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir mais trabalhar. Porque eu começava a pensar em trabalho e eu já ficava mal. E hoje eu tô aqui com 3 computadores ao mesmo tempo, tendo feito reunião aqui, ali, dentro do meu ritmo, completamente diferente da realidade que eu tinha antes, mas eu consigo trabalhar. Eu consigo fazer uma série de coisas que eu achava que eu não ia mais conseguir por causa do meu trauma e porque eu consegui tratar esse trauma. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Vocês sabem que se me deixar eu falo. Mas se alguém tiver alguma pergunta, por favor, comente aqui pra gente manter a conversa aqui. Anaí, bem-vinda! Eu quero compartilhar alguns comentários que vieram naquele post que eu fiz sobre o meu trauma do trabalho. A Fernanda, que é psicóloga, ela diz assim: muito bom, Carol, tenho visto muito adoecimento no meio da saúde, principalmente no meio de profissionais da saúde, e a gente precisa falar sobre isso. Não é uma questão individual, fala sobre nós, sobre a pandemia, sobre a nossa sociedade. Fala sobre o que já cansamos e o que precisamos, e vamos juntas refletindo. A Naldi diz: nunca pare de fazer isso, porque eu contei a minha história, enfim, ela diz: você é uma inspiração. Só quem passa por traumas no trabalho sabe disso. Como você, eu pude dar a volta por cima e hoje eu sou feliz fazendo o que eu amo, ser professora, ensinar. Mas não é fácil largar um emprego, especialmente quando pagam bem, mas valeu a pena. E a Carla diz: falou por mim, e com certeza por mais pessoas que sofrem caladas sem ajuda médica, por não terem convênio médico e nem condições financeiras, e não é fácil vagas para o SUS para algumas especialidades, sem falar em localidades sem posto médico, sem poder mudar de emprego. Então ela diz: sensacional o texto, dando voz aos nossos sofrimentos. A gente tem uma série de coisas aí que dificultam, né, o acesso. Então o Bessel, que é esse psiquiatra que fez esse compêndio sobre o trauma, ele fala que eles começaram a estudar trauma, né, na psiquiatria, na psicologia, eles começaram a estudar trauma quando os soldados começaram a voltar do Vietnã e começaram a apresentar esses sintomas. Já vou chegar em quais são os sintomas. Eles começaram a estudar nesse momento, mas aí eles notaram que eles foram para a biblioteca e viram que já tinha muito estudo sendo feito décadas anteriores àquilo. Só que o que acontece, e aí é um ponto interessante também, existem tempos da nossa história que a gente fala mais sobre trauma e tem tempos que a gente quer esquecer trauma. Então, agora que a gente está vivendo esse momento tão pesado da nossa história mundial, a gente está começando a ouvir falar um pouco mais sobre isso porque é importante, é necessário a gente falar sobre isso. É possível que daqui a um tempo, pelo menos é o que parece pelo pêndulo da história, depois que acontece algo traumático, a gente tem esse momento de todo mundo começa a falar sobre isso e aí os estudos eles aumentam, a pesquisa aumenta, e aí depois a vida volta ao normal, as pessoas se adaptam e aí a gente para de falar de trauma como se nunca tivesse existido. Até que aconteça uma outra situação traumática, aí a gente tem que lembrar tudo de novo o que tinha acontecido. E aí o que ele comenta é: o trauma não é um assunto popular, porque as pessoas traumatizadas não são pessoas populares. E aí eu já vou chegar no porquê que as pessoas traumatizadas não são pessoas populares, por que é tão difícil conviver com uma pessoa que é traumatizada. E aí eu falo por minha experiência, eu sei que eu ainda tenho minhas coisas, né? Mas assim, eu sei que quando eu tinha os meus traumas de trabalho, era muito difícil trabalhar comigo. E eu sei disso. E eu sei que é difícil trabalhar com alguém que é traumatizado, porque em função dessa ativação da amígdala, que é esse centro de alerta, a gente passa a ter a sensação de que sempre vai dar alguma coisa de errado. Sempre. Eu saí pra caminhar antes, sim, 1 hora antes da live, fui fazer o roteiro da live no sol. Eu tava voltando pra casa e eu fiquei pensando, mas assim, o nível de pensamento e preocupação é muito abaixo do que eu costumava ter. Mas eu vim pensando, e é coisa da ansiedade, né? Eu vim pensando assim, tá muito tranquilo, tá sol, eu tô caminhando pra casa e eu tô chegando na hora que eu achei que eu ia chegar. Será que eu esqueci a chave? Será que meu telefone vai morrer? O que será que vai acontecer de errado? E a sensação que eu tive hoje, ela foi muito fraquinha. Eu já tive momentos na minha vida em que eu ficava paralisada, pensando assim, eu não vou nem sair, porque eu não posso sair, porque se eu sair vai dar errado. Essa sensação de que sempre vai dar alguma coisa errado é a ansiedade, e muitas vezes ela tem essa origem em alguma experiência traumática. E aí quando a pessoa é ansiosa e ela tem uma experiência traumática,
o trauma confirma pra ela que ela tem que ter mesmo ansiedade, porque a última vez que eu me descuidei, deu ruim, então eu preciso ter ansiedade. Então, assim, a abordagem terapêutica, ela precisa ser mais intensa ainda, porque senão a gente não consegue viver e é muito difícil. A Tiara tá perguntando, necessariamente temos que sair do ambiente em que adoecemos? Eu senti essa necessidade, mas não sei se é a regra. Olha, Tiara, é bem raro. No longo prazo, é muito raro. Eu não conheço alguém que no longo prazo tenha permanecido no mesmo lugar e ficado tudo bem. Às vezes as pessoas voltam e aí com o tempo vê que não se adapta. É que assim, para chegar no ponto do burnout é porque tinha muita coisa errada. E aí quando a pessoa volta, o ambiente onde ela tá precisa entender que tinha muita coisa errada. Que não é um problema dela. E isso é muito raro de acontecer. Se o ambiente entende, olha, tu não foi a primeira e provavelmente não vai ser a última, porque nunca é isolado, não parece isolado, mas nunca é isolado. Até que o ambiente que a pessoa trabalha, equipe, liderança, enfim, entendam, olha, a gente precisa fazer mudanças para prevenir, para cuidar das pessoas que estão aqui, para que elas continuem trabalhando bem. Isso é raro de acontecer. Se isso acontecer e houver um engajamento mútuo, ok, não põe minha mão no fogo, mas ok. Mas, assim, eu conheço uma pessoa que continuou, assim, e que se recuperou faz muitos anos, né? De poucos meses eu não tenho como falar porque é pouco tempo. Mas, assim, de muitos anos, eu tenho uma pessoa que me falou que voltou para o mesmo lugar, mas ela mudou de prédio e de equipe e de unidade. Então é quase como se ela tivesse trabalhado em outro lugar. Fora isso, todas as pessoas que eu conheço, elas acabaram indo, e todas as leituras que eu já fiz, as pessoas acabam fazendo algum nível de mudança. Tem que ser alguma mudança ou de equipe, ou de área, ou de função, né? Alguma mudança grande precisa ser feita, porque o dano foi grande, né? A Marília perguntou como é que eu tratei o meu trauma com o trabalho. Então vamos por partes, peraí. Ai, a sede da pessoa. Quais são alguns sintomas, tá? Existem 3 tipos de sintomas. Os sintomas que têm a ver com a lembrança, então são os flashbacks. Do nada, assim, tu te lembra de uma cena relacionada ao que aconteceu. Eu tinha muito isso, assim, do nada. Eu me lembrava, assim, de um dia específico, de uma reunião, no relatório de um negócio muito específico. Os pensamentos intrusivos, que tem um pouco a ver com esse flashback, que é uma coisa que tu não sabe por que veio, assim, e do nada, parece que tu não tem mais controle sobre os teus pensamentos, dá uma sensação muito grande de impotência, assim, emocional, de assim, eu não consigo me controlar. E pesadelos. Eu ainda sonho com a empresa, é muito mais raro hoje, eu sonhava com muito mais frequência, porque afinal de contas já fazem 5 anos, 6 anos que eu saí de lá, eu tive o primeiro burnout, né? A do segundo burnout eu acho que eu nunca sonhei, porque na verdade o problema era a primeira, não era a segunda empresa, e começou a ser menos pesadelo, e mais eu já conseguindo enfrentar, e aí vai ter várias vertentes que vão dizer coisas diferentes sobre o que os sonhos podem significar, mas eu acho que tem muito a ver sobre essa nossa elaboração do que acontece, né? O trauma, ele é uma história que o nosso corpo conta sobre o que aconteceu. Vou contar minha história agora com trauma do trabalho, mas eu vou contar não muito, porque algumas coisas não dá. Mas quem conversa comigo pessoalmente sabe. Mas assim, pra ficar colocando assim pro mundo inteiro, infelizmente a gente vive num mundo que algumas coisas a gente não pode ficar falando pra todo mundo, porque pode ser usado contra nós. Trabalhei muitos anos em uma empresa, deu quase 10 anos numa empresa no Brasil, era estagiária, virei sócia, enfim. E nos últimos tempos lá, o ritmo de trabalho era muito intenso, as relações eram muito problemáticas, e eu tinha sempre a sensação de que eu tava sendo perseguida, de que alguma coisa ia acontecer de ruim, de que alguém ia me ligar dizendo que tinha tudo dado errado. Esse sistema de alerta, ele já tava super ligado. E aí eu pedi esse afastamento, porque eu já entendi que eu tava doente, né? Porque eu já tava no meu processo de burnout, pedi esse afastamento. E o que aconteceu foi que várias coisas muito erradas aconteceram e eu fui removida da empresa sem a minha
anuência, consentimento ou sequer conhecimento. Eu fui saber que eu tinha sido tirada da empresa 1 ano depois que aconteceu. Numa transação muito injusta, que por todas as terapias que eu já tenho feito, quando eu falo, eu ainda fico bem transtornada, claramente. E foi algo que me tirou completamente o centro de qualquer coisa, a noção de qualquer coisa. Tanto que eu tava viajando na Europa e eu pensei assim, eu não vou voltar pro Brasil, eu não quero. E um dos motivos pelos quais eu vim pra cá foi porque o meu trauma foi tão grande que eu não conseguia nem me imaginar voltando pro país onde isso aconteceu. Hoje eu sou feliz aqui, foi uma decisão acertada ter vindo pra cá, mas não foi uma decisão assim, ai, o que eu posso fazer? Foi desespero mesmo, né? E eu sou sempre tão honesta quanto eu consigo ser com vocês. E foi uma situação muito dolorosa porque eu tive uma sensação de que meu trabalho não tinha valido absolutamente nada, de que eu ter ficado doente para conseguir fazer tudo que a empresa queria ou que aquelas pessoas daquela empresa queriam não tinha valido de nada, que eu não valia nada, que eu era burra, preguiçosa e interesseira. Essa era a história que estavam tentando contar sobre mim e que eu comecei a contar e acreditar. E quem passou por burnout, talvez ouvir isso esteja sendo até difícil, porque talvez tu te identifique com alguma dessas coisas. Eu preciso te lembrar que essas pessoas não sabem nada de ti. Que eu estive em depressão enquanto eu trabalhava e ninguém se deu conta. Eu passei por coisas muito difíceis enquanto eu estava lá e ninguém se deu conta. E ninguém sabia nada de mim. Então, essas pessoas, elas estão fazendo uma transação. A gente coloca uma expectativa de que elas vão fazer outra coisa. E a gente acredita, às vezes, que algumas coisas vão funcionar. E a gente faz além do que precisa. E aí, algumas pessoas, infelizmente, a gente passa pela vida por algumas pessoas que não são de acordo com o que nosso pai e nossa mãe ensinou. A minha mãe e meu pai, pelo menos, ensinou que todo mundo era bom. E não foi isso que aconteceu. E isso foi extremamente doloroso. Ainda só de eu pensar, ainda é muito doloroso. E isso sacudiu o meu mundo de um jeito que eu fiquei imóvel depois. Eu fiquei uns 3, 4 anos, assim, que eu não conseguia saber o que era norte, o que era sul, onde é que era o quê, quem era eu, o que eu fazia, o que eu não fazia. Faz pouco tempo que eu comecei a me entender um pouco melhor depois de tudo que aconteceu. E eu tinha, voltando aos sintomas, porque eu comecei a falar de sintomas e mudei de assunto. Voltando aos sintomas, primeiro eixo dos sintomas tem a ver com a lembrança. E aí eu vou colocar como é que foi a minha experiência, né? Então, os flashbacks, eu tinha, assim, flashbacks aleatórios, do nada, assim, esses pensamentos intrusivos, pesadelos. Tinha muito pesadelo, tinha pesadelo que eu queria gritar e que não saía nada. Um outro eixo que é o da excitação, mas não é excitação boa, antes fosse, que tem a ver com insônia, agitação e raiva, porque a tua amígdala, ela tá num estado de alerta puríssimo, assim, então ela tá achando que todo mundo quer te ver mal. Todo mundo quer ver, ela acha que todo mundo quer ver a tua caveira, que tá todo mundo querendo te matar, basicamente. Então, um cérebro que acha que tá correndo risco de vida não tem como dormir. O princípio do sono é que ele é importante pra gente reparar para o próximo dia. Só que se eu estou correndo risco de vida, eu não posso dormir. Existe uma hierarquia de prioridades. Então, muito da insônia para algumas pessoas vem de uma parte muito primitiva dizendo assim, tu não pode dormir. Se tu dormir, tu vai morrer. Essa agitação de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, uma coisa meio multifoco, distração, eu não consigo focar em uma coisa porque eu preciso prestar atenção em tudo, porque senão eles vão se eu olhar pra cá, eles vão me vir de lá, eles vão me atingir de lá. E o terceiro eixo é o da inativação. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma excitação, a gente tem uma inativação, e em algumas pessoas isso vai se expressar de formas diferentes. E aí vem com evitação. A gente não quer passar pelas mesmas experiências, a gente começa a se retrair do mundo. E aí os gatilhos, que são os elementos que nos lembram do trauma, eles começam a meio que se multiplicar, assim. Então, o que era antes, pra mim, por exemplo, o Moleskine, um caderninho, o planner, era um gatilho, porque me lembrava do que eu tinha na empresa. O laptop era um gatilho por causa do modelo, por causa não sei o quê. Algo do mundo
essa despersonalização e uma confusão que pode levar à depressão. As pessoas que são traumatizadas, elas chegam a ficar meio insuportáveis mesmo, porque parece que a gente tá sempre assim, que alguém vai vir e vai levar tudo da gente. E aí vai depender muito da origem do teu trauma, o que é, enfim. O que acontece com o trauma é que o nosso sistema nervoso, ele cria uma história. Porque o nosso sistema nervoso, para fazer sentido das coisas, a gente aprende com histórias. E o nosso sistema nervoso, ele cria histórias pra gente se defender e não sofrer de novo. Quando a gente entende isso, então vou repetir, o nosso sistema nervoso cria uma história para nos defender de sofrer de novo. Quando a gente entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Então, eu não consigo voltar ao trabalho, porque se eu me machuquei no trabalho, o meu sistema nervoso não quer que eu sofra de novo. Eu não posso sair com a pessoa que veste aquela roupa, porque na última vez que eu saí com uma pessoa que vestia aquela roupa, eu sofri. Então eu não posso. E às vezes a história é absurda. A história não tem nada a ver com a realidade. Mas é uma história que faz sentido, porque nesse momento de aflição e de dor, é como se as nossas memórias estivessem numa estante com prateleiras para os livros, aí tem uns livros que estão meio tortos, assim. A nossa lembrança traumática, ela fica num jeito meio que a gente não sabe o que é verdade, o que não é. É muito agudo isso, e é muito sofrido isso. E é importante que tu saiba, tu que tá assistindo a gravação, tu que tá ouvindo o podcast, que tá assistindo ao vivo, que tá aqui conversando comigo agora, eu preciso que tu saiba que isso faz parte, que isso não é só tu que acontece, não é só contigo. Tem uma psicanalista que me falou um dia uma frase do Lacan, que ele diz assim, não é só contigo, mas nem por isso te torna menos só na tua dor. É uma dor que só quem passa sabe e que, assim, de uma certa forma, tu só vai passar por ela atravessando. Mas um ponto muito importante, que pra mim demorou muito pra eu entender, é que isso não te faz um alien. Muita gente passa por isso. A estimativa lá da NHS é que 5 a 10% da população, considerando 50% de quem passa por experiência, 10 a 20%, chega a ter estresse pós-traumático. Então, assim, é uma porcentagem significativa da população que passa por isso, só que a gente fica quieto. E aí tem gente que vai para outros sintomas, tem gente que vai para drogas, que vai para álcool, por causa do trauma. Então tem muita gente que desenvolve alcoolismo, que desenvolve dependência de drogas por causa de trauma. Esqueci o nome dele. Bessel, que é esse psiquiatra que eu falei do livro, ele diz que é praticamente impossível encontrar uma pessoa dependente de álcool e de drogas que não tenha sofrido abuso quando criança. É praticamente impossível. E ele é um psiquiatra que pesquisa trauma há muitos anos. A Tiara tá dizendo que no trabalho dela não entenderam e ainda trataram ela como problema. Então, assim, né? A Kelly tá afastada, trabalhou por 9 anos, tem traumas, foi obrigada a sair pra me recuperar. Cris, primeiro burnout foi no Brasil, é isso que tu quer saber? Do nada lembra de agora e o coração vem na boca. Lembro de algo e o coração vem na boca. Rainha dos pesadelos, depois te chamam na CPI, vai ter vídeo. A minha irmã é uma debochada. Tenho que tomar calmante pra evitar os pesadelos, já passei por isso. Tô quase chorando porque sinto mesmo, acabando de chorar. Gente, nossa, veio muito comentário aqui, obrigada, viu? Cheia de gatilho. Se ficar difícil pra alguém assistir, tudo bem sair e voltar depois, tá? Porque eu sei que é um assunto difícil e que pode ser que a gente veja de pouquinho. É difícil mesmo, tá? Eu tive crise de pânico. E quando eu fui pro Brasil a primeira vez, eu fui abaixo de... Eu não vou falar o remédio porque eu não gosto de divulgar medicação, porque depois as pessoas se automedicam e não pode. Mas eu fui abaixo de algum desses sublinguais, tarja preta. No voo de volta, eu ia voltar sozinha, porque eu fiquei mais tempo no Brasil pra me tratar. E meu namorado voltou aqui pra Holanda, eu fiquei no Brasil mais um mês. Meu voo de volta, eu tive um princípio de crise de pânico em Congonhas, quando eu fui pro Brasil a primeira vez, porque eu vivi em Congonhas. Eu ia toda semana pra Congonhas.
E eu sentia, era uma coisa muito doida, assim, que nessa parte periférica da visão, não é o que tu vê na tua frente, é uma parte periférica da tua visão que tu confunde, que parece que vem alguém, que parece que vai acontecer alguma coisa. Quando eu entrei com um processo em algum momento contra uma das pessoas da empresa, e isso fez com que eu me sentisse culpada. Isso fez com que eu me sentisse uma criminosa, sendo que eu fui a pessoa que sofreu um crime. E olha a CPI, segura, Carol, olha a CPI. E eu me sentia inadequada. Eu sentia que alguém ia vir, ia me pegar, ia não sei o quê. E a primeira vez que eu vim do Brasil pra cá, minha psiquiatra me disse assim, Carol, tu precisa agora, porque o teu sistema, ele tá todo nervoso. Então, assim, tudo bem tomar remédio um depois do outro. Tu não vai precisar pra sempre. E realmente, assim, eu acho que eu usei depois, acho que mais 1 ou 2 vezes, isso faz 3 anos, eu nunca mais precisei tomar o sublingual. Foi realmente uma coisa de um período, e aí depois o tratamento que eu fui fazendo me ajudou. Mas assim, eu tomei um sublingual antes de sair de Esteio pra ir pro aeroporto, outro sublingual no portão de embarque, outro sublingual quando eu pousei em São Paulo, outro sublingual quando eu entrei no embarque internacional, até chegar aqui. E foi assim, porque eu não consigo imaginar como é que teria sido eu viajar por 20 horas sozinha no estado emocional que eu tava. Eu vim dopada. E que bom que tinha um remédio pra fazer isso. Eu não tô falando isso pra, ai meu Deus, tadinho, mas porque assim, que bom que tem remédio pra isso, né? Que pena que as coisas acontecem e que dos dois lados, a gente tem várias questões que a gente não conseguiu elaborar emocionalmente e que a vida nos dá um solavanco, e por outro lado, a gente encontra umas pessoas que estão reproduzindo um jeito de viver, reproduzindo um sistema que não faz mais bem pra ninguém, que não funciona e que a gente já tá vendo, já tá na cara de todo mundo que não funciona. Mas por outro lado, que bom que existe a ciência e que existem pesquisas e que existem tratamentos. E essas coisas que eu tô falando aqui, elas são tratáveis. Elas são tratáveis. Tem uma galera chorando aqui, gente. Quero saber se foi no Brasil que a sua amiga voltou ao trabalho após ter o burnout e conseguiu ficar no mesmo lugar. Foi aí no Brasil. Foi no Brasil. A Andrea disse que perdeu o controle urinário e fecal. A gente avacalha mesmo, assim. Crise de pânico dentro de avião. Então, e assim, como é que eu saí disso, né? Como é que eu consegui sair disso? Tempo, né, meus amores? Não, mas assim, tempo, ciência e autocompaixão. Tempo. Essas coisas todas começaram a acontecer em 2014, então é um processo que já tá acontecendo há 7 anos. E eu estou conseguindo trabalhar e conseguindo lidar, viver no mundo de forma estável, que eu considero estável, que significa se eu me sinto mal um dia emocionalmente, 2 dias no máximo eu já tô bem. Por uma depressão, por exemplo, a pessoa tem que estar, sei lá, uns 10 dias que ela não consegue sair da cama. Então eu não tive mais quadro depressivo, não tive mais crises nervosas grandes, vai fazer 2 anos já. Deus seja louvado. Deus, ciência, família, amigos, tudo mais, sejam louvados. Então, 2014 a 2019, 5 anos, tá? Porque o primeiro eu não entendi, voltei, me mudei, também é muito estressante se mudar de país enquanto tá tudo dando revesguelho. Eu entendi que eu tinha tido um trauma em 2019. E aí, olha que louco. Entre 2018 e 2019 foi que eu entendi que aquilo tinha sido uma experiência traumatizante e eu fiquei estável 1 ano e meio depois. Como é que eu tratei, tá? Eu fui no psiquiatra pra endereçar a questão da ansiedade e tudo mais, né? As questões emocionais e mentais. E chegou num momento que eu tava bem, eu já não tava mais deprimida e tal, mas a coisa do trabalho, ela ainda tava travada, sabe? Assim, eu não tava indo, não tava. E aí eu tinha ouvido falar, porque aqui na Holanda, assim como se fala mais de burnout aqui na Holanda do que no Brasil... Dele café. É sem cafeína, tá? Senão eu fico ansiosa. Além de se falar mais de burnout aqui na Holanda do que no Brasil,
se fala mais de um tratamento que se chama EMDR e EMDR. Vou até pinar aqui porque merece o destaque, porque foi uma das coisas que mais me ajudou, assim, nesses últimos anos, que eu fiz com uma psicóloga do hospital aqui da cidade. Eu fiz uma live com a Isabela Mitterer sobre isso ano passado. A gente conversou sobre 1 hora, sobre isso durante 1 hora, sobre EMDR. E chegou uma hora que eu falei pra ele, porque alguém tinha me falado do EMDR, e aí eu falei pra ele, eu disse, tu acha que faz sentido eu fazer? E ele disse, acho sim. E aí eu fui e fiz. Depois do EMDR, as coisas começaram a se encaixar e eu comecei, assim, parece que eu deixei um peso no consultório daquela mulher e que eu saí leve. Eu saí, assim, outra pessoa. Eu não gosto de falar isso porque parece que tem esses milagres, assim, mas realmente ela conseguiu chegar num ponto muito importante. Só que, assim, não foi o EMDR. Não é assim, tipo, agora eu vou ligar pra Isabela ou pra alguma psicóloga, vou fazer EMDR e ela vai arrancar o trauma de mim. O trabalho é muito nosso como paciente também. A gente dá muito trabalho ser paciente de burnout, de trauma. Dá muito trabalho, a gente tem muito o que fazer. Quais são alguns tratamentos que existem, tá? O que acontece com o trauma? A gente acha, porque a gente lembra na cabeça, mas os registros do estresse que a gente sofreu, eles estão no corpo inteiro. Então a gente precisa ter sempre 2 abordagens, né? No mínimo, 2 abordagens, que é a abordagem emocional, mental, enfim, e uma abordagem física. E a gente precisa ter abordagem física. A Roberta Caruso, que tem o canal No Limite do Estresse, ela fala muito que psiquiatra não cura burnout. E aí o que ela fala disso a questão que ela traz com isso é que o burnout e o trauma, ambos têm a mesma raiz do estresse. O estresse, ele é algo do corpo, ele é algo fisiológico. Ele não é... Ele gera efeitos emocionais e mentais, psíquicos, psicológicos. Ele pode começar no nosso psicológico, mas ele se espalha pelo corpo. E aí, depois que ele se espalhou, a gente precisa tratar no corpo. O Bessel, esse Van der Kolk, ele fala muito sobre essa relação e ele diz que a yoga, por exemplo, ele fez uma pesquisa em 2014, que é a eficácia da yoga, de uma prática focada em trauma, não é qualquer yoga também, é um yoga focado em trauma, que ele tem uma eficácia muito maior do que, por exemplo, um grupo de apoio. E que o efeito do yoga na percepção né, no diagnóstico de estresse pós-traumático também é muito mais longo. Então, yoga restaurativa é muito bom. Essas yogas que são menos queimar caloria, menos ficar com cinturinha, mais assim, yoga roots, né? Que é yoga assim, de conectar com o corpo, que é pra isso que serve, e não pra emagrecer. Essa yoga, ela vai te ajudar. E aí tu também pode observar e procurar yogas que tenham a ver com depressão, trauma, enfim, porque tem algumas abordagens que são específicas. Ele faz uma análise das posturas dos pacientes, esse psiquiatra, ele faz uma análise das posturas dos pacientes antes e depois do EMDR. A Carla me pergunta aqui o que é EMDR. Eu vou escrever Eye Movement Desensitization Reprogramming ou Reprogramming, eu acho que é. Eye Movement Desensitization Reprogramming. Tem uma moça, que eu esqueci o nome, que foi a criadora do EMDR, que é uma psicóloga, e ela estava andando no bosque, ela tinha o costume de andar pela natureza, e ela se deu conta que ela tinha um movimento que ela fazia que aumentava um pouco o bem-estar dela. E ela se deu conta que, por algum motivo, quando a gente faz algum movimento repetitivo, de olhar para um lado e para o outro, a gente ativa uma parte do nosso cérebro que normalmente não está ativada quando a gente está vivendo uma experiência, quando a gente está revivendo uma memória traumática. Ela desenvolveu uma metodologia de tratamento que tem um protocolo, tem um programa, não é assim, vamos fazer ela louca. Existe um protocolo bem específico de como fazer, que profissionais estão licenciados para isso. E tu pode fazer isso em algumas sessões, não é uma terapia de anos e anos e anos, em que tu vai, primeiro tu planeja como é que é esse tratamento, tu planeja assim, olha, eu acredito que essa memória traumática tá me impedindo de fazer isso, ela vai te fazer essa entrevista inicial, enfim, vocês vão chegar nesse plano de tratamento.
E aí, a partir disso, vocês vão para sessões. O que eu percebi sobre o meu trauma do trabalho no EMDR, eu falei lá no começo que o nosso sistema nervoso cria uma história para nos defender de sofrer de novo. E é muito real isso, porque o que eu entendi, eu tratei o trauma do trabalho, eu tratei outros 2 traumas também, e os 3 tinham em comum uma questão que era que eu não sabia me defender sozinha. Que eu não sabia me virar sozinha. E aí, o que vai acontecendo é aquela coisa da profecia autorrealizável. Tu começa a acreditar tanto por uma coisa de defesa. Porque aconteceu algo que por algum motivo o teu sistema nervoso interpretou. Viu? Ela não sabe se defender sozinha. Então, eu vou fazer ela não tentar se defender sozinha. Eu vou colocar ela pra não se virar sozinha o máximo possível. Que é pra não tá certo. Porque eu não quero estar certo. Porque se eu tiver certo é porque ela não sabe se defender sozinha. Se ela não sabe se defender sozinha, capotou. Quando a gente consegue entender qual é essa história que a gente tá contando pra gente, tem todo um processo, a consulta, tem também, e aí uma coisa do MDR é que ela pede pra tu ver onde no corpo tu tá sentindo, e aí tu vai vendo, e eu consegui ter um aproveitamento muito bom do tratamento, porque eu já praticava mindfulness antes e eu já tinha feito alguns estudos de mindfulness em relação a trauma. E a entender que às vezes a gente vai sentir coisas desagradáveis e que tudo bem. Porque durante o tratamento tu precisa entrar em contato com o sintoma desagradável. Tem gente que precisa ter uma indução de drogas ou de outras substâncias para conseguir entrar em contato com a lembrança desagradável. Tão difícil que é. Então, a Mai tá dizendo aqui que a psicóloga faz. Existe muita gente capacitada no Brasil, Carla. A Isabela, eu vou colocar o arroba dela aqui, ó. A Isabela. Eu tô sempre falando dela aqui nas lives. A Isabela Mitterer. Tem no YouTube também a gravação da live que eu fiz com ela. Que bom ouvir isso, Kelly. Sim, a vida depois da burnout. Voltei várias vezes de licença pro trabalho e só caiu mesmo a ficha em junho de 2020. Estou desde 2017 na luta. Isso aí, Carla. Tô na última semana do trabalho e nem sabendo disso, alivia as crises, santo remédio. Isso aí. Vamos ver aqui. Olha aí, ó, paciente da Isa. A Isa é maravilhosa, gente. Conversem com ela que ela é muito boa mesmo. E a live que a gente fez também é super informativa sobre MDR. Que mais? Tem muita coisa aqui. Não, mas a gente já tá quase acabando. Eu quero só propor pra vocês um estudo com 3 posturas. Um teste, um experimento com 3 posturas, tá? Primeiro, tu vai aí onde tu tá. Primeiro tu vai notar como é que tá a tua postura. E vai me contar nos comentários. No vídeo, enfim, vai me contar nos comentários como é que tá a tua postura. Tu tá contraído, tu tá expandindo, teu queixo tá pra cima, tá pra baixo, tu tá encolhido, como é que tu tá? Me conta aqui nos comentários como é que tá a tua postura. Eu fiz uma aula online, eu fiz bastante conteúdo sobre a interferência e a influência das nossas posturas corporais no nosso senso de bem-estar e na nossa saúde emocional. E o Bessel ele vai falar sobre isso também no trauma, que o nosso corpo ele registra como que a gente tá. Então, quando eu entrei aqui na live, as pessoas super me elogiaram, mas independente de cabelo, não sei o quê, a gente consegue ver na pessoa sem saber, porque a gente tem um equipamento nervoso, neurológico muito avançado pela evolução pra gente ver se a outra pessoa tá triste, se ela tá insegura, se ela tá com medo. Porque se a pessoa tá triste, uma parte nossa da nossa intuição precisa meio que ajudar a outra pelo nosso senso de coletividade. Se a pessoa tá com medo, a gente precisa saber se ela tá com medo, pra saber se tem ameaça em volta. Então a gente sabe ler um pouco linguagem corporal, mas a gente não se dá conta. A gente lê inconscientemente. E aí existem estudos de linguagem corporal e tal, mas a gente consegue, ó, a Paty tá dizendo aí, ó, contraída e torta, a Mai tá dizendo que ela tá na cama com o gato no colo. Aí o gato, gente, é o melhor benchmark que tu pode ter pra descanso, pra postura, pra tudo mais. Então, vou propor pra vocês o seguinte experimento. Primeiro, se encolhe mais ainda.
Se encolhe. O máximo que tu puder, assim, encolhe, fica o mais contraído que tu puder. Tu consegue achar alguma coisa boa nesse... Aqui sim? Franze a testa. A vida é boa? Tá bom hoje? Tem alguma coisa de boa no mundo? É um processo de feedback de ovo a galinha, que quando a gente tá numa postura mais contraída, a gente cria internamente, a gente reforça essa história de que a gente não tá bem. Por outro lado, se a gente expande, e aí tem o V da vitória, a postura da alegria, sei lá como é que chama, não sei o que, se tu levantar os braços por um tempinho, aí tem gente que diz de colocar um lápis assim, ó, por 10 segundos. Se tu não tá bem, coloca um lápis assim, ó, por 10 segundos, que vai te forçar a ficar sorrindo. E não tem causa não sorrir. Eventualmente tu vai sorrir. Isso resolve depressão, trauma, burnout e ansiedade? Óbvio que não. Mas para abordagens superficiais e para momentos superficiais isso pode ajudar e isso dá indícios interessantes. A Van tá dizendo que tá deitada embaixo da coberta e colhida com o queixo para baixo. Olha aí, Van. Levanta o queixo. Experimenta assim, ó. Levanta o queixo. Abre o ombro. A yoga, ela faz muito isso. A gente tem muita postura, assim, de expande a guerreira, que é uma coisa que abre aqui, e aí caiu o lençol do Mega Gambiarra, e faz assim. Essas posturas, elas vão nos ensinando a retomar o nosso poder e a retomar nosso equilíbrio mental, emocional, físico, fisiológico também. Elas mandam uma mensagem que entra num círculo virtuoso de que a gente tá bem. Porque às vezes a gente tá bem, mas a gente acha que não tá. E aí o terceiro experimento é esticar não é tensionar assim, não é forçar, mas é fazer um alongamento assim no pescoço, como se estivesse meio curiosa, assim, olhando pra lá. O Bessel van der Kolk, que é esse psiquiatra, ele diz que pessoas traumatizadas não são curiosas. E aí ele mostra, quer dizer, não dá pra enxergar nos vídeos porque eles protegem a identidade dos pacientes, mas eles mostram vídeos dos pacientes que eles estão sempre assim, ó. Tem um nervo, eu acho que é um nervo. Minha irmã que é física, minha irmã me ensinou o nome disso, que chama esternocleidomastoide, que é uma das maiores palavras da língua portuguesa, inclusive, que ele fica no pescoço. Ele é o nervo da curiosidade. Quando a gente tem a sensação de curiosidade, a gente alonga mais ele. Ele fica mais protuberante, a gente enxerga mais. Tanto que quando tu tá no museu, tu olha a linguagem, as pessoas elas são assim, ó. Parece que a cabeça tá indo na frente do corpo, porque eu preciso saber o que tá acontecendo. É essa coisa do investigar, do olhar pro ambiente. Quando a gente não tá curioso, o queixo vem pra cá. Então, isso pode funcionar tanto como um alerta de um sintoma, quanto algo que tu pode dar uma melhoradinha. Vai melhorar uma questão complexa? Claro que não, mas pode ser que dê uma melhoradinha no teu dia. E a questão é que esses pontos do corpo, eles vão nos mostrando onde é que a gente tá com problema. A terapia para pessoas que passam por trauma, ela precisa passar por uma questão mental, ela precisa passar por uma questão física, corporal, uma terapia corporal, yoga, uma massagem feita por alguém que entenda de como lidar com pessoas que têm algum trauma, porque a nossa relação com o nosso corpo, quando a gente traumatiza, também fica muito complicada. A gente parece que fica desconectado do corpo, sabe? E aí, pra eu ir já encerrando, assim, a André tá dizendo que nem levantou da cama, tá de pijama toda encolhida. Então, assim, o meu pequeno passo que eu vou dar pra vocês hoje é expandam um pouquinho. Não vai resolver todos os problemas, óbvio que não vai, eu não vou ousar fazer isso. Mas vai te dar um pouquinho mais de ar e de espaço para as coisas funcionarem dentro de ti, para que tu comece a olhar para as coisas e comece a fazer o que vai fazer bem para ti. E aí, encerrando, os objetivos que eu tinha nessa fala de hoje eram 2, que era falar que o trauma não é coisa da tua cabeça. E aí eu quero saber se pra vocês já ficou claro isso, né? Que não é invenção e que não tá só na cabeça. E o segundo ponto era que existem formas de tratar e de superar.
Existem psicólogos, existem psiquiatras, existem instrutores, existem terapeutas corporais, existem várias formas de... Foi ser minha gambiarra, desculpem. Existem várias formas de tratar esse nosso trauma. Eu super recomendo para quem não faz ainda yoga, eu super recomendo. Qualquer postura, pode fazer um yoga restaurativo. Essa coisa da gente retornar o nosso contato com o corpo é muito importante. Eu tô fazendo o treino com o Carlos Oliveira, que é personal trainer, eu tô fazendo com ele 2 vezes por mês. O fato de eu estar me mexendo e de eu estar consciente das partes do meu corpo ajuda muito a minha saúde mental, uma coisa impressionante. E aí o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, pra gente encerrar aqui, que já estamos mais de 1 hora, o trauma, ele não vai desaparecer de uma vez. Existem formas da gente tratar e existem formas da gente superar. Mas não vai ser assim, ó, um estalar de dedos que vai resolver tudo. Não existe acordei, tô bem. É um processo muito vagaroso, é um processo muito... um dia depois do outro mesmo. É como se tu tivesse feito uma ferida, assim, muito profunda. Imagina que tu tivesse feito uma ferida muito profunda, que saiu muito sangue, que tu precisou dar ponto. E vai ficar uma cicatriz daquilo. Aquilo não vai sarar da noite pro dia. E não vai sarar se tu fizer de conta que não tá ali. Tu precisa fazer alguma coisa. Tu precisa confiar que já se desenvolveu tecnologia e métodos pra tratar dessa ferida. Então tu vai no ambulatório, tu vai não sei o que, trata da ferida. Tu vai dar pra aquela ferida a atenção que ela precisa e vai entender que o corpo vai conseguir sarar. A gente consegue sarar, a gente consegue ficar bem. O nosso corpo lembra, por mais difícil que pareça hoje, tive tempos que eu achava que eu não ia conseguir ficar, tipo, alegre e piadista de novo. Assim, falando e tal, não sei o que. Eu achei, tipo, eu acho que isso não é uma coisa mais que vai acontecer. E acontece, a gente tem essa memória, a gente lembra das coisas difíceis, das coisas ruins, mas a gente também lembra das coisas boas. É uma questão da gente retomar a nossa atenção pra esse aspecto. E vai ficar uma cicatriz, vai ficar. E tudo bem, porque é importante que a gente olhe pra essa cicatriz e pense, eu consegui sobreviver a isso, eu passei por isso e eu sou muito forte. Quem passa por isso e continua sobrevivendo e continua fazendo as coisas é muito, muito forte. Qualquer questão de saúde mental não é fraqueza. Não é fraqueza. É que a gente tá dentro de um ambiente, de uma sociedade que recompensa comportamentos que são completamente doentes, que persegue ideais que são completamente fora da realidade. E aí, quem sofre psiquicamente com isso é que não é normal. Então, a gente precisa começar a ressignificar esse conceito de normal e se lembrar do quanto que tu é forte. E eu sei que é difícil. A Espaço Amala ali tá dizendo que tá difícil, bem-vinda. E eu sei que é difícil. Eu sei que, assim, eu agora aqui de batom, não sei o que, parece, nem sabe. Mas, assim, eu me fuo. Assim, já tive muitos momentos muito difíceis. Eu tô aqui falando pra ti, pra que tu saiba que tu não tá sozinha, que não é loucura da tua cabeça, que eu acredito em ti e que vai dar certo. Vai dar certo. Talvez o certo não seja o que tu imagina que seja, porque a gente acha que a gente quer saber, a gente quer prever, mas talvez seja diferente do que a gente tá imaginando. Mas alguma coisa vai acontecer. E aí quero encerrar com 2 conselhos, 2 dicas, além dos tratamentos e tudo mais. A primeira quando tu te confrontar com uma situação difícil, que tu esteja com medo, que tu esteja paralisado, te confrontar com a realidade. E aí te perguntar, existe uma razão, existe um motivo racional, lógico, para que eu esteja me preocupando? Ou existe uma parte minha que está querendo me proteger de uma dor? Quando eu fui andar de bicicleta pela primeira vez, um dos traumas que eu tratei no MDR foi andar de bicicleta, que eu tinha um pânico de bicicleta. Primeira vez que eu peguei minha bicicleta para pedalar, depois do burnout, depois do tratamento, eu tava tremendo. Eu tava no depósito, assim, porque a gente caminha do depósito pra rua. Eu tava no depósito tremendo, segurando a bicicleta.
E aí eu parei uma hora. Não sei se eu fechei o olho ou não. Acho que eu não fechei o olho porque o namorado tava junto. Mas eu parei e eu pensei assim... A Carol de, sei lá, 8 anos, que caiu e achou que era a pior coisa do mundo. Ela ainda tá aqui, porque a gente guarda várias versões nossas, assim, a gente nunca se vai completamente. Uma parte dela ainda tá aqui e tá com muito medo que eu caia, que eu me machuque, que eu fique muito mal de novo. Então eu vou conversar com ela. Carol, de 1990 e pouquinhos. Eu entendo que tu tá preocupada que eu vá cair, me arrebentar e que vai estar tudo errado. Mas eu sei o que eu tô fazendo. Fica bem. Eu te agradeço. É uma parte minha que tá querendo me proteger, mas eu sei o que eu tô fazendo. Chegar até esse estágio requer anos de terapia, muito EMDR, muita coisa. Mas é importante em algum momento tu te confrontar com essa realidade, pensar assim, isso aqui é razoavelmente impossível, infazível, péssimo, muitas vezes é. Ou é alguma parte que tá querendo me proteger. E às vezes e tudo bem. E aí agradece essa parte, né? Quando eu vou escrever, tem uma parte minha que não quer que eu escreva, porque eu não tenho controle sobre o que eu escrevo, na verdade. E aí eu agradeço, olha só, sensorzinho, valeu! Eu sei que tu quer que eu sobreviva, eu sei que tu quer que eu não fale merda na live, mas agora eu vou ter que ficar, agora tu vai ficar do lado de lá, e aí depois a gente volta a conversar. Então, primeira coisa é essa confrontação da realidade e de que parte tua tá querendo te proteger nesse momento. E a segunda é de pensar nos pequenos sucessos cumulativos. Eu não voltei a trabalhar 8 horas por dia. Eu voltei trabalhando 1 hora por semana. E isso é uma coisa que me deixa pistola com alguns planos de reabilitação em empresa, porque acha que tu vai voltar a trabalhar meio turno, 20 horas por semana. Ah, não, tá bom, né? 20 horas por semana. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Pequenos sucessos cumulativos. O que a minha psicóloga especializada em trauma aqui no Holanda me dizia é: Carol, tu precisa ter histórias de sucesso. Tu precisa ter experiências que dê certo. Então, assim, tu saiu com a bicicleta, tu caminhou com a bicicleta e não caiu, não te arrebentou, história de sucesso. Então, assim, tu conseguiu mandar um e-mail pra alguém e essa pessoa não te xingou, história de sucesso. Tu conseguiu, sei lá, fazer um vídeo de 30 segundos, história de sucesso. Tu conseguiu fazer não sei o quê. Eu não comecei fazendo live, livro, não sei. Eu comecei fazendo um post no LinkedIn. Toda cagada. Achando, meu Deus, esse é o meu fim. Tremendo. Um post. Sem botar minha cara em inglês, que era pra quem fala português não me entendesse. Em inglês. Era o tamanho do passo que eu podia dar. Qual é o tamanho do passo que tu consegue dar? Não precisa dar além da perna, porque senão a gente se arrebenta e não consegue andar por 3 dias. Pequenos passos cumulativos, pequenos sucessos cumulativos. Olha para quais que tu já tem. E aí vai acumulando a partir disso. Josi, coisa boa te ouvir. O ano depois ainda tá difícil, junta a ânsia de voltar ao normal, mais trauma. E voltar ao normal, eu vou fazer, não tóxicos e afins, eu vou fazer uma live sobre voltar ao normal. Porque é um ponto e tanto. Mas eu quero encerrar já, porque já estamos a 1h10 aqui. Eu quero agradecer muito quem tá ainda aqui assistindo. E eu quero dizer o seguinte, semana que vem a gente não vai ter live, porque eu normalmente tenho aquele meu trato comigo mesma de 2021, que eu trabalho 7 semanas e paro uma. Porém, não é que eu vou parar semana que vem e eu já explico. Semana que vem a gente não vai ter live aqui no Instagram, porque a gente vai ter um webinário, porque eu sou uma pessoa muito chique e hoje eu faço webinários, porque a gente vai fazendo pequenos sucessos cumulativos. Então, semana que vem eu vou fazer meu primeiro webinário, euzinha, com a minha cara. Gratuito. Quem tá no YouTube, quem tá no Instagram, quem tá na vizinha aí, amigo, cachorro, todo mundo. Vou compartilhar no Instagram, vou compartilhar no LinkedIn. Entrada gratuita é carolmilters.com/webinar. Vou botar aqui pra quem quiser já se inscrever, /webinar. E nesse webinar, e eu já vou falar agora, porque eu não gosto dessa coisa da gente não falar para as pessoas o que vai acontecer. Esse webinar é parte de um teste, um lançamento beta para uma primeira turma de um curso que eu vou ter, que vai começar daqui a 2 semanas, que é um curso sobre a relação com o trabalho.
Se quiser saber mais, os links no link da minha bio tem um monte de coisa lá e tu pode te encontrar por lá. Qualquer coisa, me manda mensagem, comenta, me pergunta por aqui que eu vou saber. Eu tô convidando bastante gente para esse webinar porque eu acho que é muito importante. Eu vou organizar as coisas de um jeito que eu não organizei ainda. E eu quero que líderes, que gestores, que pessoas que decidem nas empresas também estejam presentes para que também saibam a importância do seu papel nessa coisa toda. Indiquem para os chefes de vocês, indiquem para colegas, para amigos, para papagaio, para todo mundo. É de graça. Quem quiser entrar no curso depois entra, mas não precisa. É de graça, o webinário é de graça. Mesmo horário daqui, 12h30, terça-feira que vem, dia 25 de maio. Inscrição carolmilters.com/webinar, lá tem o formulário. Qualquer coisa me chama. Eu tinha vários outros comentários que eu esqueci de ler, mas é que era muita coisa pra conversar, né, gente? Então, agradeço vocês por estarem até aqui nessa live. Vamos respirar. Vamos para os nossos encerramentos, então. Então tem esse webinar, tá com as inscrições abertas, o curso com trabalho também tá com pré-inscrição. Se quiser saber mais, me avise. Eu tô muito feliz de colocar essas coisas e conseguir me autorizar a colocar essas coisas no mundo, porque a gente entra com todos os síndromes de impostora possíveis e imagináveis. Tu também pode agendar uma sessão experimental de mentoria comigo. Conversei hoje com a Jennifer, já tem uma outra agendada para essa semana também, para cultivar uma relação mais saudável com o trabalho. E aí a gente pode conversar sobre o que tu precisa, como é que eu posso te ajudar. A produção desse conteúdo e de outras iniciativas gratuitas são mantidas pelos leitores e leitoras que compram o meu livro, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, que vocês já conhecem, que já foi vendido em mais de 15 países e que está com entrega em todo o Brasil e no mundo inteiro também, impresso e digital. Essa produção também dos Burnoutados Anônimos, da Semana Mundial de Conscientização da Burnout, ela também é apoiada pelos alunos e alunas das minhas oficinas de escrita. Em junho, 19 de junho, vai ter oficina de escrita para burnoutados. Quem estiver no encontro de maio já vai saber, e eu vou atualizando vocês nos próximos tempos. Eu vou trabalhar bastante em junho para poder aproveitar o verão em agosto e julho. Então, mês que vem vou tacar-lhe pau, e aí julho e agosto ninguém me viu. No link da bio, no meu Instagram, em carolmilters.com, tu tem acesso a todas as informações. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entra em contato comigo. Também pode entrar em contato para mentoria, projetos de cultivo ao bem-estar na relação com o trabalho. Agradeço muito a quem assistiu até aqui. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha te ajudado. Compartilha com quem possa se beneficiar desse conteúdo. Curte, manda tua dúvida, manda teu comentário no que a gente pode melhorar. Vai ter um break de live na semana que vem, então para a próxima temporada quero saber o que a gente pode fazer de melhor. E agradeço de novo a quem vem me apoiando de tantas formas em todos os cantos do mundo. Se cuidem bem, um beijo e até terça-feira que vem.